Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o nosso destaque de hoje é para o Congresso Nacional. Aqui diz que o Congresso quer aprovar medida que abre porteira para gasto ilimitado fora do arcabouço. Projeto no Senado exclui do teto despesa financiada com empréstimo de fora. Essa medida pode estimular aumento da dívida externa. E presidente do Tribunal de Contas da União afirma que o governo precisa buscar centro da meta fiscal. E o ministro, também do TCU, suspende decisão sobre meta fiscal e o governo evita trava imediata de 30 bilhões de reais. E falando sobre política, temos que nos preparar para qualquer cenário eleitoral, afirma um CEO no Brasil da BlackRock, que é uma gestora de recursos que administra 12,5 trilhões de dólares. Agora, nesta próxima imagem, conheça 19 karaokês lá na capital paulista, em que cantar bem não importa, seja salas privativas ou compartilhadas com clássicos do sertanejo ou hits também de K-pop. No esporte, uma nova exposição no Museu do Futebol explica aspectos políticos e culturais do futebol da América do Sul, com instalações interativas e também fotografias no espaço. E sobre a astronomia, temos aqui esta imagem, como se fosse uma estrela, o planeta é observado devorando o que está ao seu redor e pode ajudar a explicar a formação de mundos errantes. E é, possivelmente, o planeta maior que o próprio Júpiter. Agora, sobre diplomacia, que é o próximo destaque desta sexta-feira, o governo americano diz que conversa com o Brasil foi muito positiva e acerta um cronograma de trabalho. Agora, falando sobre o governo Lula, aqui diz que o presidente afirma que 2026 será um ano sagrado e que a esquerda não sabe conversar com os evangélicos. Indefinições de Bolsonaro e Tarcísio afetam chapas da direita ao Senado. E o Folha de São Paulo também nos traz aqui uma análise. Barroso personificou virada no Supremo do lavatismo para o embate contra Jair Bolsonaro. E ainda sobre o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal julga a desoneração da folha a partir de hoje, depois do revés do governo em MP de arrecadação. Segundo regra atual, reoneração gradual para 17 setores está prevista entre 2025 e 2027. E sobre a situação do Banco Master, negociações de CDBs do Banco Master no mercado secundário pressionam o fundo garantidor. Instituição de Daniel Vorcaro não responde à reportagem e a FGC também não comenta sobre esse assunto. Agora sobre o mercado de carbono, que é a próxima matéria em destaque. O Brasil precisa ter uma bolsa de carbono de relevância mundial, afirma a nova secretária da Fazenda. A Cristina Reis, que foi escolhida pelo Fernando Haddad, defende que o modelo fique a cargo do setor privado. E sobre o governo de Donald Trump, cineasta brasileira detida por órgão de imigração dos Estados Unidos é liberada, afirma o marido, que é um homem norte-americano. Agora, na sessão Pare para Ler de hoje, intoxicação por metanol exige acompanhamento contínuo. Aqui nos informa que o tratamento para quem teve problemas após ingerir a substância não acaba na alta. O texto mostra todas as etapas, os exames necessários e também os danos que essa bebida adulterada pode provocar no organismo. E sobre minerais críticos. Para que serve o cobalto? Quem é que domina o mercado e qual é a posição do Brasil nessa área? Agora, nos assuntos sobre a economia desta sexta-feira, Donald Trump sozinho não vai conseguir salvar a Argentina. Já a próxima chamada de capa, a atual paralisação do governo dos Estados Unidos já é a terceira mais longa da história. Também temos aqui um outro assunto sobre tecnologia.
mandei a inteligência artificial fazer aplicativos para mim e quase todos foram inúteis. A inteligência artificial permite a criação de ferramentas sem precisar de programação. Agora, um outro destaque ainda nos assuntos de economia. Nova conta de luz gratuita não altera desigualdades estruturais presentes no setor, afirma Instituto. Para Inesc, benefício deveria considerar raça, gênero e renda para combater a desigualdade. Sobre política, policiais militares de estados governados pela direita defendem a absolvição de colegas do Distrito Federal pelo 8 de janeiro. Manifestos são divulgados por associações de São Paulo, Amazonas e Santa Catarina. E sobre as eleições do próximo ano, em 2026, democracia está instável no Brasil, afirmam cientistas políticos em um seminário na Ampox. Centrão Raiz não tem liderança nacional, afirma a Silvana Krause, ela que é especialista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Agora, no Guia Folha de hoje, temos aqui um destaque para passeios. Exposição reúne relógio de água do Japão e estufa de arroz lá em São Paulo. A atividade da Japan House reflete sobre rituais religiosos e até mesmo infraestrutura de rios japoneses. Agora, temos aqui alguns destaques sobre comida. Criador dos vinhos de inverno rebate críticos e diz que Minas Gerais tem futuro na produção global de vinho. Agora, o próximo assunto. Preços do rancho português, lá no Rio de Janeiro, assustam, mas valem se a fome for grande. E aqui é um texto de Cléo Guimarães. Agora, no cotidiano, temos aqui um destaque, um assunto, na verdade, que aconteceu lá no interior de São Paulo. O PCC usa a Disneylândia da prostituição em Campinas para extorquir dinheiro, afirma a polícia. E os criminosos teriam movimentado ao menos 1,2 milhão de reais em um ano, de acordo com a apuração. Agora, um caso de violência. Comunidades do Rio de Janeiro registram tiroteios e ônibus são usados para formar barricadas. Esses confrontos começam após uma ação policial para prender chefe do tráfico da Cidade de Deus. E o outro assunto também sobre a violência aqui no nosso país. Homem tenta assaltar restaurante, leva tiro e é salvo por colete à prova de balas. Funcionário do estabelecimento, cujo dono é um policial, é baleado na perna e socorrido logo em seguida. Nos assuntos internacionais desta manhã, do Folha de São Paulo, explosão de bomba destrói carro de jornalista investigativo de TV da Itália. E a Giorgia Meloni diz que o jornalista, que é conhecido no país, sofreu um ato de intimidação. Um próximo destaque: guerra no Sudão obriga a mãe a fazer difícil escolha de qual dos filhos gêmeos salvar. E o país africano vive atualmente uma das piores emergências humanitárias do mundo. Já um próximo destaque: o presidente da Polônia propõe isenção de imposto de renda para pais com 2 ou mais filhos. E essa medida tem o objetivo de estimular o comércio, pode gerar uma economia de R$ 1.500 mensais para as famílias. Já sobre meio ambiente, açaizais urbanos, uma versão amazônica das cidades esponja. A concentração dessa planta tem o potencial para reduzir as áreas e o tempo de alagamentos. E sobre a COP30, o preço de frutas em Belém chega a duplicar com a inflação causada pela COP. Esse levantamento mostra que quilo do cupuaçu, por exemplo, subiu 117% no período de um ano. Agora, temos aqui os destaques das matérias mais lidas pelo público dessa semana no Folha de São Paulo. Primeiro, após discussão nos bastidores, Fux abandonou o plenário do Supremo Tribunal Federal durante críticas de Gilmar Mendes à Lava Jato. A segunda matéria, o Congresso quer aprovar a medida que abre porteira para gasto
ilimitado fora do arcabouço. E a terceira matéria, o teatro é um templo, diz Matheus Solano, depois de dar tapa no celular de fã durante uma peça. E a próxima matéria é sobre a Previdência, que o INSS suspende crédito consignado de 4 bancos. E veja também quais são e entenda os motivos. E por último, a quinta matéria mais lida pelo público do Folha, Moraes atende a pedido da PGR e reabre inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Já um último destaque do Caderno de Cultura, temos aqui sobre música, que o Gilberto Gil integra line-up de festival humanitário em Belém, que homenageia a Amazônia. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, desta sexta-feira, temos aqui o guia semanal, que é o Sextou. O primeiro destaque é para música, sobre o fim de semana com a nata da MPB. São Paulo terá shows de Alcione, Toquinho, Gil e Bethânia. Já para o teatro, Gianecchini leva ao palco o filme de Ettore Scola. E por último, sobre comida, temos aqui que um evento em São Paulo celebra a Itália com culinária afetiva. E a manchete do Estadão de hoje é sobre o sistema financeiro. Aqui diz que lei muda e isenta 5 bancos em investigação da Polícia Federal sobre lavagem de dinheiro. Operações que envolviam compra de criptoativos e lavagem de dinheiro para organizações como Hezbollah e PCC estavam na mira. Mudança na legislação sobre operações de câmbio isentou de responsabilidade 5 instituições financeiras que eram investigadas pela Polícia Federal em uma suposta participação em esquema de evasão de divisas. Aí essas operações envolviam compra de criptoativos e lavagem de dinheiro para organizações como Hezbollah e o PCC. A alteração da lei tirou da Polícia Federal o principal argumento para imputar a funcionários dos bancos os crimes de evasão de divisas e de gestão fraudulenta. A responsabilidade compartilhada com clientes do registro correto das operações de câmbio. E os bancos investigados eram Master, Genial, Travelex Banco de Câmbio S.A., Santander e Haitong. E as instituições negam irregularidades. Inclusive, esses criptoativos eram base para lavagem e evasão. E o empresário de São Paulo, apontado como um dos operadores desse esquema, foi condenado e atualmente ele está preso. E ainda na capa do Estadão, temos aqui um assunto que Mauro Vieira pede a Marco Rubio revisão de tarifaço e sanções. Após encontro produtivo e descontraído com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, o chanceler brasileiro projeta uma reunião entre Lula e Trump para tratar de temas de comércio. E na política, base do governo age e consegue barrar a convocação de irmão de Lula. José Ferreira da Silva, Frei Chico, é ligado a entidades investigadas por descontos ilegais em aposentadorias. Agora, um outro destaque é para projetos de transporte. Aqui diz que licenciamento especial deve acelerar obras na Amazônia. Mudanças já aprovadas favorecem a Manaus, Porto Velho, hidrovias no Araguaia, Ferrogrão e também a exploração de petróleo. E um assunto internacional é sobre o cerco à Venezuela. Aqui diz que chefe militar dos Estados Unidos responsável pelos bombardeios no Caribe deixa o seu cargo. Segundo o New York Times, o almirante era crítico de ataques a barcos venezuelanos. Na política nacional, Moraes reabre inquérito sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. E um assunto da editoria de Economia e Negócios é sobre o endereço icônico. Projetos imobiliários dão cara nova à Rua Augusta, lá em São Paulo. E por último, temos um destaque também sobre a política nacional. Fé ao lado de Messias e diante da câmera.
Oração no Planalto reúne o deputado Cezinha da Madureira, o pastor Samuel Ferreira, Lula, Jorge Messias e Gleisi Hoffmann. Evangélico, o Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, é considerado o favorito do presidente para a vaga deixada por Barroso no Supremo Tribunal Federal. Agora, já na capa do jornal Globo desta manhã, de sexta-feira, temos a manchete que fala sobre esforço diplomático. Com foco em comércio, Brasil e Estados Unidos começam a negociar o tarifaço. Vieira e Rubio têm a sua primeira reunião considerada positiva, dizem que trabalharão numa rota conjunta e indicam para breve encontro entre Lula e Trump. O ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, encontraram-se ontem na Casa Branca por 1 hora e divulgaram nota afirmando que estão comprometidos em colaborar em várias frentes e trabalhar pela realização de uma reunião entre os presidentes Lula e Donald Trump, na primeira oportunidade possível. E o ex-presidente Jair Bolsonaro não entrou na pauta, focada em temas comerciais. E Vieira definiu esse encontro como produtivo e cordial, um início auspicioso. Ele solicitou a Rubio a revogação das sanções impostas desde julho, como a sobretaxa de 40% a produtos brasileiros. Inclusive, temos aqui uma fotografia deste encontro. Aqui temos Vieira à esquerda e Rubio à direita, na Casa Branca, nos Estados Unidos. Agora, um outro destaque é para a política aqui no nosso país. Em afaga ao governo, Alcolumbre adia a votação de vetos ao PL da devastação. O presidente do Senado atende aos apelos do Planalto, em meio a lobby pessoal por Pacheco no Supremo, e adia a sessão que analisaria vetos de Lula, evitando outra provável derrota do governo no Congresso. E o Planalto atua para evitar revés ambiental antes da COP30. Com o cancelamento da votação, o governo quer evitar saia justa na cúpula do clima em Belém e age para que vetos só sejam apreciados depois do evento da COP30. E no Rio de Janeiro, temos aqui este destaque. Outras duas concessionárias contestam dados da SEDAI. Iguá e Rio Mais Saneamento, como a Águas do Rio, pedem reequilíbrio de contrato por erros sobre cobertura de esgoto no edital. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, Rio dos Aterros. Essa série mostra como a cidade perdeu, ao longo dos séculos, parte de seu espelho d'água, dando origem a lugares como a Urca. Só desde 1942, aterrou-se área equivalente a 2.318 campos de futebol, como nós podemos perceber aqui nestas duas imagens de antes e depois da região lá no Rio de Janeiro. E sobre violência, 1 a cada 5 brasileiros vive sob ameaça de tráfico ou milícia. Sobre saúde, osteoporose, o problema ainda menosprezado pelos homens. Embora desenvolvam a doença mais tarde do que as mulheres, homens não se recuperam tão bem da osteoporose, que tem alta taxa de mortalidade entre eles. E outro destaque é sobre a lei da morte digna. O Senado do Uruguai aprova o direito à eutanásia por ampla maioria. Também temos aqui uma entrevista que aconteceu com a ex-chefe da Agência Ambiental dos Estados Unidos, a Gina McCarthy. Ela afirma o seguinte: Trump não tem autoridade para impedir avanços climáticos. Ela afirmou que empresas e cidades do país acham brechas legais para avanços na energia limpa, apesar de um presidente negacionista. Também temos aqui mais um destaque internacional desta sexta-feira no Jornal Globo, que em busca de armas, Zelensky terá uma nova reunião na Casa Branca. O presidente ucraniano quer conseguir mísseis de longo alcance com Trump,
que anunciou ter marcado encontro com Putin lá na Hungria para tentar, por via diplomática, dar fim à guerra iniciada pela Rússia em 2022. E Trump investe em guerra psicológica na Venezuela, avaliam os especialistas. Ao confirmar a autorização para a operação secreta da CIA no país e mobilizar tropas, o presidente norte-americano visa desestabilizar o regime de Maduro e também estimular dissidências nas esferas do poder, afirmam os especialistas. E por último, temos aqui um destaque do segundo caderno sobre entretenimento. É hora do último capítulo da novela Vale Tudo. Em meio à mobilização do público em torno do mistério da morte de Odete Roitman, o capítulo final da novela será editado hoje, pouco antes de ser exibido, para evitar vazamentos. Já no Correio Brasiliense, temos aqui no alto da capa um assunto sobre a política. Cresce o favoritismo de Messias para o Supremo. Mesmo com a forte pressão do Congresso pelo nome do senador Rodrigo Pacheco e também com o prestígio do chefe do Tribunal de Contas da União, que é o Bruno Dantas, além da intensa campanha nas redes para que a escolha recaia sobre uma mulher, o presidente Lula deve indicar em breve o advogado-geral da União, Jorge Messias, como o ministro do Supremo Tribunal Federal. O AGU ocuparia, no caso, a vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, sendo o 11º indicado pelo petista à corte em seus 3 mandatos. Ontem, no Palácio do Planalto, Messias teve reforçadas sua imagem de favorito ao participar de um encontro de Lula com as lideranças evangélicas, com o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e deputado Cezinha de Madureira também. E uma oração, como a gente consegue observar nesta fotografia, marcou a reunião. De acordo com os especialistas ouvidos pelo jornal do Correio, Messias, que é evangélico, se encaixa no perfil procurado pelo presidente. E abre aspas. No contexto atual do governo Lula, essa decisão é ainda mais estratégica, refletindo as lições aprendidas com os governos petistas anteriores e o trauma político da Operação Lava Jato. Fecha aspas, foi o que avaliou o cientista político Márcio Coimbra. Agora, também temos aqui um destaque, caminho livre para encontro Lula e Trump. No primeiro encontro entre autoridades brasileiras e norte-americanas, após o anúncio do tarifaço às exportações e também o início da crise diplomática, o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio tiveram uma conversa produtiva, segundo ambas as partes. Além de falarem sobre o comércio e taxas, eles abriram a negociação para o encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump. Agora, alguns assuntos internacionais em destaque na capa de hoje do Correio. Primeiro é sobre a Venezuela, que propostas tiram Maduro do poder. Um jornal divulga que vice-presidente Delcy Rodrigues ofereceu aos Estados Unidos uma transição para a versão mais branda do madurismo. E sobre Gaza, Trump ameaça ataque a Hamas. O presidente norte-americano promete matar membros do movimento islâmico palestino, caso siga com execuções na faixa de Gaza. Agora um assunto que na verdade é uma entrevista em destaque, que aconteceu ao CB.poder, COP30, o espaço da ciência. Em entrevista, reitor da Universidade Federal do Pará, que é o Gilmar Pereira da Silva, falou sobre a relação entre o Cerrado e a Amazônia e também o papel da universidade, que tem atuado como articuladora entre ciência, sociedade e poder público. E um outro destaque, alerta à falsificação de bebidas. O presidente da Associação de Destilados, que é o Eduardo Cidade, detalhou ao Correio propostas para evitar crises como da intoxicação por metanol.
E na política, temos aqui um destaque que a CPMI blinda o irmão de Lula. Dirigente de sindicato citado no rombo a aposentados da Previdência, Frei Chico, não vai depor após manobra de parlamentares governistas. Agora temos aqui um assunto sobre meio ambiente que fala sobre restos da história. Um advogado de 37 anos de idade confessou à Polícia Civil ter provocado aquele incêndio criminoso que destruiu a gameleira da 704-705 Norte no início desta semana. Ele disse que foi apenas uma brincadeira, mas que perdeu o controle dessas chamas e os troncos queimados da árvore começaram a ser retirados pela nova CAP, como a gente observa aqui nesta fotografia. Também temos aqui alguns destaques na capa do Correio sobre o alerta de golpe na adoção de pets e chuva põe em risco 24 áreas no Distrito Federal. Em uma entrevista que aconteceu ao CB Saúde, o anfitrião do Congresso Brasileiro da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, o Márcio Oliveira, fala ao Correio sobre as inovações na ciência. Sobre esportes conectados com a rede. Arrascaeta e Pedro, ou Flaco Lopes e Vitor Roque. Levantamento do Correio mostra qual dupla tem mais gols na temporada. E por último, temos aqui 2 destaques do caderno Divirta-se Mais. O primeiro é sobre Das Lendas à Musa. Fim de semana tem despedida da banda Planet Hemp, no Mané Garrincha, e homenagem também a Raul Seixas, no Centro Ulisses. A apoteose fica com Joelma, em gravação do DVD na Granja do Torto. E por último, as delícias dos rios e do mar. Pratos como a moqueca de peixe com camarão do Manzoá conquistam o paladar brasiliense e lotam os restaurantes da região. Agora, no Jornal Cearense O Povo, desta sexta-feira, dia 17 de outubro, temos aqui 2 destaques. O primeiro é sobre esportes. Ao vivo no Povo, Ceará e Fortaleza empatam no primeiro clássico rainha do cearense feminino. Já na política, o inspetor Alberto se torna o primeiro vereador a ser punido na Câmara de Fortaleza. Em cidades, esse caso aconteceu aqui em Fortaleza, que facção vende remédios em feiras e farmácias. Aponta a Polícia Civil. Foram identificados medicamentos controlados e abortivos. O comércio ilegal funcionava em Fortaleza e região metropolitana e caixas de remédios custariam entre 200 e 300 reais. Sobre a economia, encontro entre Rubio e Vieira é visto como positivo pelo governo. O chanceler brasileiro ponderou que é necessário definir uma data e um lugar para uma reunião entre Donald Trump e Lula. Em cidades, o Ministério da Educação anuncia a criação de 37 novas creches para a capital e o interior do estado do Ceará. Também temos uma reportagem em destaque: mais de 700 mil domicílios no Ceará jogam dejetos em fossas, rios e valas. Agora, temos aqui um assunto, que também é do Caderno de Cidades. Iniciativa promove visita guiada ao cemitério São João Batista. Aqui nessa imagem, por exemplo, temos aqui Larissa e Dalton Duarte, que são primos que participam do projeto pela primeira vez. E sobre comes e bebes, restaurantes atravessam tempo com a gastronomia da Cidade Luz. E por último, na editoria de economia do O Povo, orçamento do governo do Ceará para 2026 cresce 14,7%. Já no valor econômico desta manhã, temos aqui estes 3 destaques no alto da capa. À frente do Instituto Liberta, Luciana Temer obtém apoios inesperados no combate à exploração sexual de crianças. Também temos aqui no caderno de comportamento, vitória de fisiculturistas brasileiros em eventos internacionais impulsiona o interesse pelo esporte.
aqui no nosso país. Também temos sobre música que a Argentina exibe uma das cenas mais vibrantes do jazz na atualidade. E na foto temos a saxofonista em destaque, a Julieta Eugênio. Agora, o destaque, a manchete desta sexta-feira é sobre o mercado de capitais. O número de empresas com ações em bolsa recua ao menor nível em 4 anos. Companhias listadas na B3 caem para 358. Há um ano, o total era de 371. E em 2022, no último boom de IPOs, elas chegaram a somar 398. Também temos aqui um destaque que Lula e Trump poderão se reunir em breve, afirma Vieira. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos trabalham para que uma reunião presencial entre os presidentes Lula e Donald Trump ocorra em breve, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O chanceler, que se encontrou ontem com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reiterou que o Brasil pediu a revisão do tarifaço sobre as exportações brasileiras e também das sanções contra autoridades aqui do nosso país, como a cassação de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky, que impõe restrições financeiras a pessoas físicas e empresas. Vieira classificou a reunião com Rubio como ótima e um início auspicioso no processo negociador. E o chanceler brasileiro também afirmou que prevaleceu a atitude construtiva de aspectos práticos para a retomada das relações. E agora temos também um assunto em destaque, que Venezuela leva queixa contra os Estados Unidos à ONU. A Venezuela apresentou queixa formal contra os Estados Unidos na ONU, pedindo que o Conselho de Segurança avalie a legalidade dos ataques a embarcações no Caribe. E essa carta do embaixador venezuelano na ONU, Samuel Moncada, acusa os Estados Unidos pela morte de ao menos 27 pessoas em ataques a embarcações civis em trânsito por águas internacionais. E essa ação ocorreu após Trump dizer que autorizou operações da CIA com o objetivo de pressionar Nicolás Maduro, o que poderia incluir ações em solo venezuelano, ampliando o risco de conflito. E abre aspas, se passássemos de operações marítimas a ataques em terra, isso aprofundaria as preocupações legais, tanto no âmbito doméstico quanto internacional. Fecha aspas, diz Rebeca Chaves, ex-integrante do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E dando continuidade ao valor econômico desta sexta-feira, despesa com programa social em 2026 deve ser de 300 bilhões de reais. Mesmo com os desafios que enfrenta no Congresso para aprovar projetos a fim de aumentar a arrecadação, o governo do presidente Lula chegará ao ano eleitoral de 2026 com uma série de medidas sociais com impacto primário e financeiro que tendem a impulsionar a sua popularidade. E o projeto de lei de orçamentária anual de 2026 conta com quase 300 bilhões para programas na área de assistência social, que é uma alta nominal de 3,6%. Esse crescimento relativamente pequeno é explicado, entre outros fatores, pela ausência de reajuste do Bolsa Família e possível subestimação da despesa com benefício de prestação continuada, que é o BPC. E o Matheus Rosa Ribeiro, da consultoria BRCG, aponta o problema de se tratar de gasto estrutural, com as dificuldades do governo para recompor receitas suficientes para financiar essas políticas e, ao mesmo tempo, garantir resultado primário, que exclui gastos com juros, capaz de indicar estabilização da dívida pública. Agora, nesta imagem, temos aqui a foto de Verônica Coelho, ela que é presidente da empresa Equinó aqui no nosso país, e afirma o seguinte:
A Equinor inicia a produção de petróleo no Campo de Bacalhau, no pré-sal da Bacia de Santos, após o investimento de 8 bilhões de dólares. E ela afirmou o seguinte nesta entrevista: o Brasil é, definitivamente, um país onde temos a ambição de crescer mais e continuar desenvolvendo nosso portfólio. E um outro assunto agora sobre tecnologia: valorização de startups de inteligência artificial eleva o temor da bolha. 10 startups de inteligência artificial que ainda operam no prejuízo chegaram a um valor de mercado de quase US$ 1 trilhão nos últimos 12 meses, que é um aumento sem precedentes que tem alimentado os temores de uma bolha estar se formando nos mercados, com o potencial de contaminar toda a economia. E aqui diz que o capital de risco americano injetou 161 bilhões de dólares neste ano em uma tecnologia cujo potencial ainda não se traduziu em ganhos econômicos significativos. OpenAI, Anthropic e xAI estão entre as que viram seus valores de mercado subirem repetidas vezes no último ano. E abre aspas, é claro que há uma bolha, diz Herman Taneja, ele que é da General Catalyst. Ele também afirmou que bolhas alinham capital e talento em torno de uma nova tendência e, embora causem algum estrago, também geram negócios duradouros e transformadores. E sobre teatro, apontado como favorito ao Oscar, Wagner Moura, que está também em destaque na capa do Valor Econômico desta sexta-feira, minimiza suas chances e volta ao teatro, em peça que remete à polarização. Ele questiona o seguinte: até onde você vai por uma coisa em que acredita e quanto você está disposto a arriscar por isso? E ainda sobre política nacional, temos aqui um destaque que Moraes reabre inquérito que apura uma suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. Essa ordem atende a pedido da PGR para a retomada das investigações iniciadas no ano de 2020. E essa decisão foi tomada um dia depois de a Procuradoria-Geral da República pedir a reabertura das investigações. E esse inquérito foi instaurado em 2020, depois que o atual senador Sérgio Moro deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e acusou Bolsonaro de promover trocas na Polícia Federal com o objetivo de blindar os seus amigos e também os seus familiares. E o inquérito foi aberto a pedido da própria PGR. Em 2022, no entanto, o órgão, sob o comando de Augusto Aras, pediu o arquivamento. E, à época, a PGR sustentou que a Polícia Federal não encontrou indício do cometimento de crimes. E sobre a presidência, temos aqui esta imagem. Lula recebe messias e bispos no Planalto. Esse encontro reforça aceno ao eleitorado evangélico em meio a favoritismo de AGU para a vaga no Supremo Tribunal Federal. E Messias faz parecer favorável a emendas PIX. Advogado-geral da União faz também aceno a parlamentares. Sobre as eleições do próximo ano, Tarcísio foi contaminado pela agenda maluca do bolsonarismo e foi de favorito a candidato para perder a eleição, afirma Maia. O ex-presidente da Câmara afirma que Lula soube tirar proveito dos erros da direita. O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o governador de São Paulo, o Tarcísio, foi contaminado pela agenda do bolsonarismo e perdeu a força em uma eventual disputa à presidência no próximo ano. Maia avaliou ainda que o candidato da centro-direita que se vincular às bandeiras defendidas pelo ex-presidente Bolsonaro será derrotado na disputa presidencial. E, em meio à plateia de empresários, o ex-deputado disse que o presidente Lula conseguiu reverter a situação muito ruim que enfrentava, com baixa popularidade, depois de vincular os bolsonaristas
ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, defender a bandeira do nacionalismo e de aprovar na Câmara a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Agora, em contrapartida, Tarcísio, que apoiou o tarifaço de Trump, se desgastou. Agora, um outro destaque também sobre política. Tarcísio é cereja de bolo da renovação política, afirma Kassab. Em discurso também a empresários, o presidente do PSD promete apoio a governador se ele for candidato à presidência. E Maia afirmou também que quem colar no bolsonarismo raiz não será presidente. Lideranças da centro-direita colocam em xeque unidade para 2026 e apontam desgaste eleitoral dos conservadores por pautas bolsonaristas. Sobre a CPI do INSS, Base Aliada consegue barrar convocação de irmão de Lula para depor na CPI. E o Frei Chico é vice-presidente de sindicato investigado pela comissão parlamentar. E Mota vê tentativa do governo de repactuar relação com o Congresso. E o presidente da Câmara ressaltou que tem atrapalhado o relacionamento com a Câmara e a questão da execução orçamentária. Segundo ele, desde o atraso do ano passado da aprovação do orçamento por causa de decisões do Supremo, muitos municípios acabaram penalizados por causa desse atraso na liberação das emendas parlamentares. E ele afirmou o seguinte: nem sempre gestos que representam ruptura ajudam, eles elevam a tensão. Na remontagem, ele deve trazer para junto do governo os parlamentares que possam ajudar na agenda do governo. Na política, mais uma vez, Renan propõe fatiar proposta para IR. De acordo com o senador, o relator na Câmara, Arthur Lira, incluiu trechos estranhos à matéria em seu parecer que precisam ser revistos. E MDB defende ajuste fiscal e reforma administrativa em programa eleitoral. A executiva diz que partido é de centro-direita na economia e de centro-esquerda no social. E por último, para ministros do Supremo, Câmara tenta se antecipar a ações sobre emendas ao suspender processos contra deputados. E esses foram os principais destaques das capas dos jornais aqui do nosso país. E às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Meu Ceará bota é quente, dá gosto de morar. De vir gente visitar, Um baiãozinho no prato, com o peixinho torrado, e não para, o caba chega a salivar. É de ficar besta com a beleza natural da serra ao sertão e também ao litoral. terra de rendeiras, Arte feita em couro e riqueza cultural. Sou apaixonado, um lugar abençoado. Governo do Ceará trabalha para todo lado. E não para, esse é o meu estado. E não para, esse é o meu estado. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência.